vocês, onde chega esse vídeo, meus sinceros agradecimentos. Nós estamos no período natalino, estamos entrando, avançando mais um ano, depois de tantas batalhas, mas nós temos uma que é silenciosa. Essa nós não podemos de forma alguma nos calar, ou nos calar, mas observar. Observar as falas, observar as pessoas que neste momento se encontram em focos. Esses focos, eles surgem da Câmara, surgem do STF, eles surgem dos partidos. Alguns intermediários comentam algumas coisas, mas são para acalentar uma nação que se encontra sofrida. Aí vem aquela falância, vem aquela coisa interessante que todos os anos passamos por mais um ano. Aí vem outras emissoras, faz as retrospectivas, que é para a gente fazer uma análise profunda dos acontecimentos que mais nos alcançou, para tentar alcançar nosso interior, nossos sentimentos, e fazermos com que venhamos tomar precauções, mas precauções essas que são tomadas com pesar, são tomadas com dor e não com responsabilidade. Nós não precisamos de retrospectivas, lembrarmos dos acontecimentos, porque esse ano a retrospectiva vai ser péssima. Péssima. Mas essa péssima condição em que estamos vivendo aqui, fomos todos nós colocados, não foi escolha do povo passar por essa situação. Foi escolha daqueles que conduziu as pessoas a viver essa condição. Ninguém é obrigado a viver sem educação. Ninguém é obrigado a viver sem o conhecimento. Mas fomos levados a isso e permitimos, por causa das facilidades, porque todos nós temos uma liberdade essa que há de nos satisfazer. Mas quando temos consciência de que temos que viver num país livre e que essa liberdade vai dar prazer a todos nós, de andarmos, de falarmos, sentarmos, de questionarmos os problemas políticos de nossa cidade, de nosso estado, da nossa república, tendo por conhecimento o fundamento que é a nossa Constituição, sabermos colocar nossos políticos, porque eles são os nossos conservos. Nós não somos empregados dessas pessoas. Eles é que trabalham para nós, conforme o artigo 1º, o artigo único da nossa Constituição, que diz que todo o poder emana do povo, que é representado ou que exerce pelos seus representantes, eleito dentro dos termos dessa Constituição. Esse é o nosso parágrafo único da nossa Constituição. Então, o povo, conforme está escrito, esqueceu do pequeno termozinho, um termo desse parágrafo único que diz que o povo exerce. Entenda bem, eu vou tentar repetir com mais paciência, com mais calma, o parágrafo único da nossa Constituição. O parágrafo único da nossa Constituição reza o seguinte: todo o poder emana do povo e é representado ou exerce pelos representantes eleitos ou dentro dos termos desta Constituição. Se você pensar, a Constituição é a força de uma nação, a força de um povo. Depois que esse povo está exercendo o seu poder através de seus representantes, os seus representantes fazem o quê? São conservos seu. Isto todos os sentidos da República. Até mesmo no artigo 3, que é a formação dos poderes, os poderes públicos. Eles são conservos de um povo. Se eles estudaram, se eles têm conhecimento de poder calcular a distância do Sol e da Terra, ou a distância do Sol e Terra, a distância do Sol e Marte, ou saber qual é a velocidade necessária para cruzar a galáxia, isso não importa a nós brasileiros. Nós queremos saber se a nossa Constituição está sendo posta em prática.
através de quem? Daquele que exerce o poder. Se você observar esse trecho, quem exerce o poder é o povo, não é o Supremo, não é o Executivo, não é o Legislativo. É o povo. O problema do povo é poder compreender os textos que estão escritos na nossa Constituição. Nos últimos anos, a nossa educação foi destruída, esmiuçada. Ela foi jogada no chão, foi pisoteada por pessoas que deram a nossa educação como patriarcas, pessoas que não representam nada. Então a gente consegue entender o estrago que foi feito. O preâmbulo de entender, compreender e interpretar só não foi dado. Só ler não interpreta nem compreende. Não, ler. Então a gente vê que essas pessoas não estão preparadas para compreender esse trechinho. E a maioria sabe de cor. Simplesmente, o poder emana do povo e pronto, acabou-se. O poder emana e exerce. Esse é o trecho que as pessoas têm que pôr na sua cabeça. O povo emana e exerce o poder através de quem? Dos seus representantes. Mas o povo está cada vez miserável, cada vez pobre, cada vez desinformado e cada vez omisso a quadrilhas que se formaram, se enriqueceram, se enrebusteceu com a mentira, com o engano e com apoio. Ninguém cria quadrilha sem apoio. Ninguém rouba sem apoio. Tem que ter um apoio. É o que eu te falei. Na comunicação em massa, a gente aponta o erro, mas não aponta quem impede que as coisas sejam feitas. Esse é um lado que as pessoas não compreendem. Por quê? Porque a verdade, o agente que é o brasileiro, ou aquele que está ali para informar, o agente, ele tem que apontar ou comunicar assim. Aquela pessoa, não vou citar nome, né? Porque aquela pessoa não tem condições de exercer o cargo porque é incompetente. Aí vem o outro agente do legislativo. Não estou falando do executivo, agora do legislativo. Aí o legislativo diz assim: nós estamos tentando consertar ou aprimorar os meios para que o povo possa ser beneficiado. O agente agora tem que apontar quem está contra. Quem está contra? Quem está contra o executivo, quem está contra o legislativo. Dessa maneira, a gente vamos ter o plano do entendimento da nossa política. Sem isso, não tem como nós entendermos. Se não lermos a nossa Constituição, se não sabermos diferenciar os poderes, jamais vamos compreender o que está acontecendo no Brasil. Jamais. Então, essas pessoas, eles sabiam. Quando eu digo essas pessoas, eu não cito o nome, porque não convém a gente falar. Porque estamos tão familiarizados com o ladrão, com formadores de quadrilha, com políticos corruptos, com os corrompidos, com os que mandam, os que manda, desmanda, faz e desfaz. A gente está tão acostumado com esses canalhas que dizer nomes é algo, né, até nobre para essas pessoas. Então, preferimos o quê? Dizer pessoas. Então, existe essas pessoas que mandam e desmandam. E nós estamos assistindo tudo isso porque esse povo, essa massa que está aqui embaixo, não compreende o que lê e o que escreve. Não compreende, não tem entendimento. Se você compreender, começar a entender e se voltar para entender que a república, aí você vê que tem os termos, o parágrafo único, não existe república. Parágrafo único. Então, no primeiro artigo da nossa Constituição está escrito que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. E tem como base o Estado Democrático de Direito. E tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. E o nosso parágrafo único, que após essa explicação da formação, o parágrafo único
está dizendo que o povo emana o poder, desse povo emana o poder, e que exerce o poder através de seus representantes. Então a gente começa a observar que ainda não existem os representantes. Vamos começar a escolher, fazer uma seleção e vamos elegê-los para ser nossos representantes diante desse poder público que é estabelecido por nós, criado por nós, que é sustentado por nós. Quando fazemos nossos representantes, esses representantes é que vai legislar na Câmara, no Senado, isso estadual, municipal, é eles que vão fazer isso. Dentro, sem manifestação, sem o mimimi, sabendo que o poder emana. O parlamentar ele tem que saber que o poder emana do povo. Ele tem o poder para dissolver e o poder para unir, para eleger. Quando o bom caráter, o político bom caráter, ele sabe dessas condições, ele não vai fazer merda, desculpe da palavra, ele não vai se associar a bandido, ele não vai associar-se a quadrilha, ele não vai contribuir para que o dinheiro possa ser desviado. Então, para isso é que o povo tem que ter conhecimento. Eu repito, um país se faz com homens e livros. Se você não tiver entendimento daquilo que você lê, eles vão fazer por você coisas que você não quer. Um abraço a todos.